Olá, esta aula tem como objetivo abordar o tema da coordenação muscular e nós iremos iniciar com o tópico da coordenação intramuscular. Quando nós falamos em coordenação, passa por um processo a partir do qual o sistema nervoso coordena a ativação dos músculos, seja de um modo individual, ao qual nós apelidamos de coordenação intramuscular, ou de uma forma conjunta, portanto, a relação entre os músculos, chamada esta a coordenação intermuscular. Para nós compreendermos ao nível da coordenação muscular os processos de coordenação intramuscular, é muito importante nós termos o conhecimento sobre o conceito de unidade motora. Pois bem, unidade motora é um conjunto de um motoneurónio alfa que tem o seu corpo celular, portanto o seu início ao nível dos córneos anteriores da substância cinzenta modular, como vocês observam aqui na imagem, e depois o seu neurónio prossegue a partir das raízes anteriores e os seus botões terminais vão inervar um conjunto de fibras musculares esqueléticas. De tal modo que sempre que esse motoneurónio alfa é recrutado, as fibras musculares que ele inerva acabam por ser estimuladas. E é deste modo que o nosso sistema nervoso central consegue mobilizar a atividade das fibras musculares para o processo contrátil, recrutando várias unidades motoras cujos corpos solares se localizam na substância cinzenta modular. Um outro aspecto que é importante reter para compreendermos a coordenação intramuscular é a chamada lei do tudo ou nada, que determina, ao nível dos neurónios, a evocação do potencial de ação e a propagação desse potencial de ação ao longo de toda a sua membrana. Dizendo que, quando um determinado neurónio é estimulado, portanto, vamos imaginar que um determinado ponto da membrana do corpo celular do neurónio, ao nível da substância cinzenta modular, é estimulado, se a intensidade desse estímulo for suficiente para atingir o limiar de excitação, desencadeia-se um potencial de ação na medida em que todos os canais de sódio abrem as suas portas e o sódio entra para dentro da célula e o potencial de ação é propagado ao longo de toda a membrana, direcionando-se então até aos botões terminais. Local este depois onde vai libertar o mediador químico e permitir estimular os receptores colinérgicos ao nível do sarcolemma. Quando o estímulo não é suficiente para atingir este limiar de excitação, a célula só é despolarizada e repolarizada naquele ponto local da membrana. Um outro conceito importante de reter é o de grupo motor. O que é o grupo motor? É o conjunto de motoneurónios alfa, ou melhor dizendo, o conjunto de unidades motoras que inerva um determinado músculo. Portanto, um determinado músculo é composto por um conjunto imenso de fibras musculares. Para que todas as suas fibras musculares possam ser estimuladas, é necessário que existam vários neurónios que direcionem os seus botões terminais para todas essas fibras musculares. Portanto, há o conjunto de unidades motoras que representa ou permite inervar um músculo é designado de grupo motor. Portanto, sempre que eu quero ativar, por exemplo, o meu bíceps braquial na sua totalidade, eu tenho que ativar todas as unidades motoras do grupo motor que se direciona para o bíceps braquial. Portanto, falando agora mais especificamente da coordenação intramuscular, como é que o sistema nervoso regula a força gerada ao nível do músculo? A partir de três parâmetros essenciais. O chamado recrutamento de unidades motoras, a partir da frequência de descarga que impõe essas unidades motoras e, não tão abordado, porque ainda é um tema, de certa forma, em desenvolvimento do ponto de vista científico, a sincronização de unidades motoras. Sobre o processo de recrutamento de unidades motoras, este gráfico representa de uma forma sumária o modo como as unidades motoras vão sendo recrutadas para que nós consigamos aumentar o nosso nível de força. Portanto, no eixo do X, vocês têm representado aqui a força que se gera desde o mais baixo possível, estado de repouso, até ao mais elevado possível, a força máxima. E no eixo dos Y, vocês têm o limiar de excitação afeto às diversas unidades motoras, que aqui estão representadas unidades motoras que inervam fibras essencialmente do tipo 1, e unidades motoras que inervam essencialmente fibras do tipo 2. Quando nós queremos recrutar, produzir força de baixo valor, nós não temos que ter tantas fibras musculares em ativação. E o sistema nervoso, por um mecanismo de eficiência, começa a recrutar as unidades motoras de mais baixo limiar de excitação, que são aquelas que vão inervar essencialmente as fibras do tipo 1.
E à medida que aumenta a intensidade da contração, ele vai recrutando mais fibras musculares para esse fim e vai recrutando, aumentando o estímulo que permite alcançar unidades motoras de maior limiar de excitação. Quero com isto dizer que a intensidade de contração máxima, o sistema nervoso está a recrutar maior número de unidades motoras e com maior limiar de excitação. Visto isto de uma outra forma, e tendo agora aqui representado as chamadas fibras slow twitch, portanto, fibras do tipo 1, fibras fast twitch A, que são fibras do tipo 2A, ou fast twitch B, que são fibras do tipo 2B, à medida que aumenta a intensidade da contração muscular, ela só é capaz de aumentar porque vão sendo recrutadas mais fibras musculares. E as fibras musculares tendem a ser recrutadas em função do limiar de excitação dos seus neurónios e, portanto, primeiramente são recrutadas as fibras tipo 1, depois soma-se as fibras do tipo 2A e, por fim, soma-se as fibras do tipo 2B, que, respectivamente, são alimentadas ou inervadas por neurónios de diferentes gradientes de limiar de excitação. Visto isto numa outra perspectiva, significa que a quantidade de massa muscular que é mobilizada para satisfazer uma determinada tarefa depende da intensidade contrátil com que eu quero satisfazer nessa mesma tarefa. Portanto, em intensidade de contração máxima, eu tenho que ativar mais fibras musculares. E considerando que a disposição genérica, atenção, genérica das fibras do tipo 2B é mais à periferia do músculo, a tendência de padrão de inervação acontece dentro do interior do músculo para fora. Portanto, em intensidades baixas, pouca massa muscular a ser mobilizada, em intensidades médias, mais massa muscular a ser mobilizada, recrutando unidades motoras de maior limiar de excitação, e em intensidades quase máximas, nós conseguimos mobilizar a quase totalidade das fibras musculares. Portanto, chama-se este fenómeno de recrutamento, que explica o recrutamento das unidades motoras para cumprir a variação de intensidade contrátil, princípio de Hermann, ou size principle, ou princípio do recrutamento. Relativamente ao outro parâmetro da coordenação intermuscular, a frequência de ativação, eu apresentarei este gráfico para espelhar este mesmo fenómeno. Quando uma determinada fibra muscular recebe um potencial de ação isolado, portanto, ele gera uma chamada contração espasmódica, que é uma contração decorrente de um potencial de ação, que na realidade não reflete a capacidade máxima que aquela fibra muscular consegue desenvolver se for efetivamente estimulada com uma elevada frequência de ativação. E neste gráfico vocês veem os triângulos debaixo do eixo do X, que representam um ponto que se aplica o estímulo elétrico. Vocês depois conseguem ver a tensão gerada que atinge um determinado valor, sendo que os estímulos estão separados temporalmente por intervalos temporais consideráveis, neste caso na ordem dos 200 milissegundos. Mas quando eu encurto ou aproximo esses estímulos aplicados à fibra muscular, verifica-se que soma-se a tensão, portanto, gerada pela fibra muscular, decorrente da aplicação de um segundo potencial de ação que está próximo do primeiro. Do ponto de vista fisiológico, isto acontece porque o primeiro potencial de ação permite suscitar uma determinada libertação, uma determinada quantidade de cálcio, e o segundo potencial de ação, que é próximo temporalmente, permite potenciar ainda mais essa libertação de cálcio, e a totalidade de cálcio libertado no sarcoplasma vai permitir desencadear o acoplamento de mais pontos cruzadas. E mais pontos cruzadas acaba por culminar numa geração de tensão ainda superior. Se nós então aumentarmos ainda mais a frequência de estimulação, é possível somar essa tensão, processo este que se designa de tetania muscular, até atingir um valor platô que corresponde à totalidade de cálcio que é possível libertar ao nível dos retículos sarcoplasmáticos e estabelecer o número máximo de pontos cruzados dentro de uma determinada fibra muscular. Quer dizer que, se nós quisermos aumentar a força, não fazemos só a partir do recrutamento de unidades motoras, mas também aumentando a frequência de estimulação dessas unidades motoras para que as fibras musculares que essas unidades motoras recrutam libertem a maior quantidade de cálcio possível e possam potenciar o maior número de pontos cruzadas. E desta forma eu consigo potenciar o aumento de força ao nível do músculo. Porém, se essa frequência de estimulação
for efetivamente elevada, eu, para além de potenciar a força gerada pelo músculo, eu também consigo potenciar um outro fenómeno muito importante, que é a chamada taxa de produção de força. Olhando para este gráfico, se vocês admitirem que os estímulos são aplicados ainda mais próximos temporalmente, a força vai crescer muito mais rapidamente até ao tétano muscular. Portanto, esta ideia deve estar presente sempre que nós queremos produzir contrações rápidas, ou seja, de que a contração rápida deriva de uma frequência de ativação elevada ao músculo. Sumarizando, potenciais isolados ao nível das fibras musculares geram contrações espasmódicas que não cumprem a totalidade da capacidade de produção de força pela fibra muscular. E quando o estímulo é somado, portanto são aplicados potenciais de ação próximos temporalmente, é possível haver um processo de sumação tetânica, uma tetania muscular, e esse estado tetânico pode ser máximo quando a frequência de estimulação é efetivamente elevada e permite potenciar a máxima força produzida pelas fibras musculares, mas também a velocidade com que se manifesta essa mesma força. Dita por outras palavras, a taxa de produção de força. Agora importa saber como é que o recrutamento e a frequência de estimulação concorrem simultaneamente para a variação da força produzida por um determinado músculo. E este gráfico ajuda-nos a perceber isto. O que é que está aqui representado? Eixo do X, a percentagem de contração, eixo dos Y, a frequência de estimulação que é aplicada a unidades motoras que direcionam para músculos. E nós temos aqui representado 4 tipos de unidades motoras. As chamadas slow oxidative, ok? Portanto, são as fibras do tipo 1. As FOG são Fast Oxidative Glycolytic, portanto, fibras do tipo 2A. E depois temos aqui duas espécies de Fast Glycolytic, portanto, dois tipos de fibras do tipo 2B. Para que nós consigamos aumentar a nossa intensidade contrátil, nós começamos a gerar força a partir do recrutamento de unidades motoras de baixo limiar de excitação. Portanto, as chamadas fibras, aquelas que vão alimentar as fibras do tipo 1. Quando nós queremos gerar mais força, conseguimos gerar mais força não porque estamos a recrutar imediatamente mais fibras musculares, mas porque aquelas unidades motoras já recrutadas começam a ser estimuladas com uma maior frequência de estimulação, fazendo que as mesmas fibras motoras recrutadas para uma intensidade ligeiramente mais baixa, digamos que a 20%, ao nível dos 30%, elas são recrutadas com uma frequência de descarga ligeiramente mais elevada e permite justificar a maior produção de força. A partir de um determinado instante em que as fibras recrutadas já foram mobilizadas e já foram mobilizadas com uma frequência de estimulação elevada, começam a ser recrutadas unidades motoras de maior limiar de excitação, que por sua vez começam a operar com uma frequência de estimulação mais elevada. Mas que o aumento da frequência de estimulação a essas unidades motoras também permite contribuir para que se possa produzir mais força. E deste modo, tal como está representado aqui neste gráfico, é possível verificar que as unidades motoras que são recrutadas inicialmente variam a sua frequência de estimulação a baixos espectros, portanto, vamos imaginar as slow oxidative que estão a variar entre os 10 e os 25 Hz sensivelmente, mas, contudo, estas fibras musculares, ao variar-se a frequência de estimulação, permitem contribuir para a variação da força até o máximo que o músculo tem capacidade de produzir. Enquanto que as fibras musculares são alimentadas por neurónios de maior limiar de excitação, que neste caso estão aqui a ser representadas as Fast Glycolytic, elas só são recrutadas em valores de força elevados e quando variam a sua frequência de estimulação e a amplitude dessa variação é muito superior à variação da frequência de estimulação das fibras que estão afetas a unidades motoras de baixo limiar de excitação, permite desenvolver a força num curto intervalo, portanto, entre os 70% e os 100% aproximadamente, mas permite fazê-lo de uma forma muito mais efetiva. Então, considerando esta lógica, dizer assim, então espera aí, então os músculos que têm maior porcentagem de fibras de tipo 1, comparativamente a músculos que têm maior porcentagem de fibras de tipo 2, provavelmente a forma como o recrutamento de unidades motoras e a frequência de estimulação atuam são diferentes. E é verdade. Portanto, músculos com caráter glicolítico, portanto, músculos fásicos, eles conseguem, a partir do recrutamento de unidades motoras, variar a força entre os 0 e os 85% da contração voluntária máxima, enquanto que, variando a frequência de estimulação, consegue variar a produção de força entre os 85% aos 100%. E, por outro lado, os músculos que têm maior percentagem de fibras do tipo 1
conseguem ter as suas fibras musculares recrutadas em baixos valores da percentagem de contração voluntária máxima, por exemplo, 30% a 40%, e daí doravante, portanto, daí adiante, até culminar aos 100% da força máxima, a força cresce à custa do aumento da frequência de estimulação. Portanto, a frequência de disparo tem que ser entendido como um fenómeno que ocorre de uma forma conjunta, afetas a várias unidades motoras. Portanto, quando eu estou a produzir uma contração mais elevada contrátil, eu tenho unidades motoras que operam a uma frequência de descarga mais baixa, como são estas que estão representadas nas linhas de cima, e depois tenho unidades motoras que estão a ser recrutadas com uma frequência de disparo mais elevada. E é na totalidade da operação de todas as fibras que eu consigo explicar depois a força total produzida pelo músculo. Fazendo agora, pegando esta informação e levando para aquilo que é o conhecimento ao nível da eletromiografia, que se falou numa aula prévia, quando nós olhamos para um eletromiograma, a primeira consideração que temos que ter é que o recrutamento explica a amplitude, ou é refletido ao nível da amplitude do sinal eletromiográfico. Enquanto que a frequência de descarga das unidades motoras é refletida a partir da frequência de oscilação do sinal em termos eletromiográficos, porque a maior frequência de estimulação vai fazer com que um maior número de estímulos sejam aplicados num determinado intervalo temporal, fazendo com que o sinal oscile maior número de vezes. Espero que tenha sido claro esta aula e até já.